Olá, o que nós precisamos ouvir hoje? Nós precisamos ouvir sobre desvio de foco. Nós temos desviado o nosso foco daquilo que é importante na nossa vida cristã. Nós temos desviado o nosso foco daquilo que é a nossa função como seres abençoadores que Deus tem levantado na terra. Nós somos colocados no mundo para fazer diferença, para abençoar pessoas. Mas às vezes parece que nós nos tornamos acusadores. Nós nos tornamos pessoas que desejam muito mais humilhar, diminuir do que abençoar. Olha só o que nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. A sua mão não funcionava normal como as outras pessoas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, para falar mal de Jesus. Por isso o observavam atentamente. Parece até uma coisa boa, né? Olhar com atenção para Jesus, mas o objetivo deles não era bom. Para ver se ele iria curar aquele homem no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, que tinha a mão com defeito, a mão defeituosa: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Jesus estava triste, porque aquelas pessoas estavam ali e preferiam ver aquele homem com a sua mão deformada, machucada, uma pessoa que não podia exercer todas as suas funções porque a sua mão não correspondia àquilo que ele precisava. Preferiam vê-lo desse jeito do que ver Jesus realizar um milagre no sábado. E ele disse então para que ele estendesse a mão. Ele a estendeu e a sua mão foi completamente restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos, aqueles que eram do partido de Herodes, contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Presta bem atenção. O fato de Jesus ter abençoado uma pessoa gerou no coração daquelas pessoas um desejo de morte. E aí você vai dizer: que bom que nós não estamos nessa época. E eu vou dizer para você: infelizmente não é verdade. Sim, nós não estamos naquele momento histórico, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda se colocam como aqueles fariseus, como aquelas pessoas que ali estavam. Desejam, acima de qualquer coisa, que as regras sejam cumpridas, mas não querem o bem do próximo. E aí você vai dizer: mas você está dizendo que a gente deve desobedecer mandamentos? As regras não são importantes? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os mandamentos têm uma função por trás deles. Uma função que é importante e precisa ser levada em consideração. Que vai muito além de simplesmente aquilo que está sendo escrito. Não quer dizer uma obediência cega a regras ou a forma como as coisas estão escritas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não vou nem falar sobre a questão do sábado, que é muito mais simples, porque o sábado foi criado para que o homem tivesse um momento de descanso e consagração a Deus. Então, curar alguém no sábado
de maneira alguma estava desonrando Deus. Era um momento até de consagração maior a Deus. E também não foi nada demais. Jesus não pegou ali e fez uma cirurgia na mão daquela pessoa, gastando o seu tempo e as suas forças. Não foi nada disso. Ele realizou um milagre. Então é muito mais simples o sábado. Mas eu quero falar para você, por exemplo, sobre um mandamento que é muito usado. As pessoas falam muito dele. Não matarás. E as pessoas pensam o seguinte: não matarás significa que eu não posso matar ninguém. Verdade? Verdade, mas vai muito além disso. Não matarás quer dizer, por exemplo, faça um esforço para que a vida seja preservada e seja ainda melhor. Exemplo disso. Vamos conversar um pouco. Eu li uma história uma vez de uma mãe que ela descobriu que o seu filho, que estava sendo gerado no seu útero, ele nasceria sem cérebro. Ele não tinha cérebro. Não era microcefalia, ele não tinha cérebro. Ele tinha o crânio, mas ele não tinha cérebro. E aquela mãe foi orientada a fazer um aborto, interromper a gravidez. E ela disse não. E os médicos disseram: mas você não está entendendo. O seu filho vai nascer sem cérebro. A partir do momento que ele sair do seu útero, ele vai morrer. Porque sem cérebro, ele não vai conseguir respirar. Ele não vai conseguir fazer as funções naturais e normais. Ele vai morrer. Ele vai nascer e minutos depois ele morrerá. Então, interrompa a gravidez. E ela disse não. E ela permaneceu até o 9º mês com aquela criança. E deu à luz àquela criança. E quando aquela criança nasceu e logo depois morreu, ela doou os seus órgãos para que pudessem ser colocados em outras crianças. Ela não estava preocupada apenas em guardar a vida daquela criança. Ela estava preocupada em preservar outras vidas. Preservar vidas tão importantes quanto aquela que ela estava gerando. Então, é muito mais do que isso. Não é apenas não matarás. Então, Jesus ali estava dizendo o seguinte: vocês estão invertendo as coisas. Vocês criaram uma regra de que não é possível fazer nada no dia de descanso. Vocês criaram uma regra que, mesmo eu falar para aquele homem, estenda a mão, era considerado um trabalho. Era considerado que Jesus tinha rompido o mandamento do descanso. Enquanto Jesus disse: não, eu não estou preocupado com isso. Primeiro que eu estou bem, eu estou ótimo. E eu quero glorificar meu Deus, inclusive no sábado, que é o dia de descanso. Nós estamos aqui numa reunião. E essa reunião, se nós fôssemos olhar pelo aspecto de obediência, talvez também não pudesse ser feita. Mas nós estamos reunidos e esse homem está aqui com um problema e eu posso curá-lo. O foco tem que ser abençoar. Esse tem que ser o foco. E não obediência cega a regrinhas estabelecidas. Não. Jesus não estava ali desfazendo do sábado. Nem dizendo o seguinte: olha, não precisa, vamos fazer o seguinte, trabalha, faz o que você quiser do sábado. Não. Mantenha aquilo que é importante. Preserve a sua vida, o seu bem-estar emocional. Preserve o seu momento de descanso. Mas se for necessário romper o seu descanso para abençoar alguém, meu querido, faça isso. Imagine, por exemplo, um médico que está de folga e ele recebe uma informação de que ele é necessário numa cirurgia. Ele fala assim: eu não vou, porque eu estou no meu dia de descanso, não quero ir. Você acharia que ele foi correto? Então, vamos consertar o nosso foco. O foco dos mandamentos de Deus é um só: glorificar a Deus, glorificar aquele que nos criou. E nós temos que fazer isso com todos os mandamentos. E nós vamos obedecer e vamos ser instrumentos de bênção e de transformação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Viu bem? Que Deus te abençoe. Até a próxima.